fluxos de automação, prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. Querem? O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar. Bem-vindo, pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou gestor do time de Growth aqui na RD. E hoje a gente está começando mais um webinar da maratona de conteúdo de gerar leads e impulsionar vendas. A gente vai ter 6 webinars e hoje o tema é estratégias avançadas, como explorar novos canais para gerar mais leads. Para falar sobre esse assunto, eu estou com 2 feras nesse tema, que é a Samira Cardoso, CEO e cofundadora da LayerUp, e o Eduardo Fonseca, cofundador da Dewey. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo e contigo, Thiago? Tudo certo. Certinho. Tudo jóia, Edu? Caminhando. Opa, tudo ótimo, Tiagão. Beleza, gente. E, além disso, depois desse webinar, você pode querer se interessar mais sobre os nossos produtos. A gente tem 2 produtos hoje na RD e para automatizar suas ações de marketing digital e vendas. Então, para automatizar suas ações de marketing, a gente tem o RD Station Marketing e você pode fazer um teste num período de 10 dias e ver como colocar todas as suas ações de marketing tudo em um lugar só. E também tem o RD Station CRM, onde você consegue controlar todo o seu processo comercial e a gente tem desde a versão gratuita até a versão paga, dependendo das suas necessidades. E para utilizar, é só clicar no botão que vai ter um bot que vai te direcionar para o lugar certo, aqui nessa página mesmo. Edu, tudo certo? Edu, que é CEO da Dewey, a Samira, que é CEO e cofundadora da LayerUp. Tudo bem, pessoal? Começando mais um webinar nosso aqui. E para começar, para falar sobre como explorar novos canais e gerar mais leads, vou perguntar para 2 especialistas. Então, como vocês já trabalham com inbound há bastante tempo, pessoal, tem muitos clientes que têm sucesso na metodologia, né? A gente vê isso. Mas com base na experiência de vocês, como vocês abordam, acho que sempre tem a questão, né? Estamos começando um negócio, como que abordar e escolher os canais corretos para geração de leads? Como vocês fazem isso? Como, de toda a experiência que vocês têm no mercado, como que vocês veem as empresas que são referências fazendo isso? Contigo, Sami. Obrigada, Edu. Sempre gentil. Primeiro, é um prazer estar contigo, estar com o Edu aqui, uma referência também do universo de agências, acompanho o trabalho dele, sou fã, então estou feliz pra caramba de estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Bom, para falar um pouquinho de canais, dentro da nossa experiência, a gente entende que, e cada vez ficou mais claro, né, no desenvolvimento dos nossos projetos de inbound, que inbound é uma estratégia que exige consistência, otimização constante, é um projeto de longo prazo.
não vai acontecer do dia para a noite, não é imediato, é um projeto que precisa de muita perseverança para você conseguir começar a escalar e ter bons resultados, e também um foco em otimização. Então, muitas vezes, para tranquilizar o cliente, começar a gerar resultado no curto prazo, a gente utiliza também o outbound, né? Então, caçar os leads, abrir esse canal de entrada, que é o canal de prospecção ativa. Também tem canal de indicação, que são canais muito bons, um canal muito bom, mas falando especificamente de digital, né? Quais são os canais de melhor conversão? Eu acho que dentro da nossa experiência aqui, o que a gente analisa quando a gente pensa principalmente em conteúdos e materiais ricos, isso que a gente está fazendo, um webinar, é uma excelente fonte de geração de leads. Muito melhor, muitas vezes, do que, por exemplo, um material escrito, um white paper ou um e-book que já foi muito mais divulgado. Então, acho que depende bastante da estratégia, do segmento, se é B2C, B2B, mas o que eu percebo é que a gente precisa trabalhar com mix de canais, não dá para focar numa única entrada de lead, seja ela de alguma porta digital, qual que você está abrindo, ou só focar nisso, só focar no marketing digital de fato, sem olhar, por exemplo, para a prospecção ou para a sua base, como que você vai gerar mais indicação ali dentro. Muito Passando bem. a bola aqui para o Edu. Maravilha. Bom, vamos lá. Aqui na Dive a gente tem alguns, vamos chamar assim, mantras, né? O primeiro deles é nunca seja xiita de uma única estratégia, tá? Esse é um ponto muitíssimo importante. Quando a gente fala de inbound, propriamente dito, primeiro, o inbound por si só não é o canal, né? O inbound é uma metodologia que tem diversas, acomete aí, né? Abarca diversos canais em sua trajetória, digamos assim, né? O seu uso de metodologia. Então, assim, quando a gente fala de não ser xiita de uma única estratégia, é que, no fundo da estratégia, você tem que pensar sempre colocando as dores do cliente no primeiro ponto, né? No centro, né? E aí daí você vai entender em que canal ele aparece mais, em que canal ele aparece menos, como é que ele se comunica, assim por diante. Então, sendo bem sincero, vamos back to basics aqui, né, e falar o seguinte: antes da gente pensar em falar em quais canais escolher um em detrimento de outro, a gente nunca vai ter uma receita de bolo. A Sam vai falar isso aí também, com certeza a gente nunca vai ter uma história de qual canal performa mais do que o outro. Isso é muito relativo, não tem como a gente afirmar com toda certeza. Dentro do que a Sam falou, aqui a gente também opera muito, principalmente eu como CMO da Dive, a gente opera muitas estratégias de aquisição de clientes usando não só o inbound, mas também usando o outbound, né? Mas principalmente usando para o nosso modelo de negócio, é um modelo de negócio que é contas, né? Principalmente as contas que a gente tem aqui na Dive são contas enterprise, contratos, né, de mais de 1 milhão por ano, então você demanda uma energia para usar, por exemplo, a metodologia de ABM para poder fazer as captações. Então, assim, quando a gente fala de canais para aquisição, sempre vai ser uma combinação, tá? E eu acredito veemente, na realidade, que a gente deveria estressar um canal por vez, tá? Esse é um ponto importante. E usar alguns outros canais como assistência. O ABM funciona muito assim, tá? Então, a gente trabalha muito fortemente alguns canais e outros paralelamente dando assistência, porque tem que criar influência, enfim, tudo mais. Acho que é mais para a gente poder abrir um pouco aí a conversa, né? Esquentar um pouquinho aí os motores, mas a frase seria: não seja xiita de uma única estratégia. Muito bom. Não, eu acho que é bem isso, né, pessoal? Porque pegando um pouquinho o que o Edu falou sobre não ser xiita e da Samira de focar em mix, é o risco que se você focar somente em um canal, você bota o risco do seu negócio muito alto, né? Um risco muito alto, porque esse canal pode saturar, ele pode acontecer várias coisas que você fica na mão de somente um canal. Então, só que também se você não foca em um, você vai estar focando em vários canais, mas na verdade você vai estar focando em nenhum, né? Vai ser o cachorro de 2 donos ali. Mas tem que ter um que você pega, então, e foca, gasta energia ali
E possivelmente, quando você está começando um negócio, muitas vezes você sabe onde está seu cliente, né? Ou você tem formas de explorar e saber onde ele está, como explorar ele. E daí tem outros que você tem a sua hipótese ali, né? Você acha que ele está lá, que talvez você consiga, seja por influenciador, seja por indicação, seja inbound, seja outbound, mas você tem que... Como que você testa isso para evoluir? Tem uns que você não tem tanta fé ali que isso vai acontecer, né? Acho que vai um pouco nesse sentido. Vocês acham que, em relação ao foco, né? O que faz mais sentido, na opinião de vocês, ou depende do mercado, enfim, estar presente em todos os canais, escolher um, estressar e depois até onde você estressar você vai para outro, ou escolher pelo menos 2 ali, enfim, como que vocês escolhem esses canais e evoluem para quantidade, até porque acho que depende muito de braço, né? Quanto de braço você tem no seu time para tocar, como o Edu falou. ABM ali não é fácil, não é um diazinho que você vai tirar ali, que você vai fazer uma estratégia de ABM do papel. Mas como que vocês fazem isso na Dive e na Layer Up? Bom, aqui na Layer a gente usa bastante metáfora também. A gente tem as nossas brincadeiras internas, assim, como lá o pessoal da Dive, o Edu estava contando. Tem uma coisa que eu penso muito, e eu vi até recentemente no Summit, na palestra do André Siqueira, que eu achei muito interessante. Ele falava assim, entre o mapa e o terreno, segue o terreno. Você vai fazer o planejamento, você vai ter o seu mapa, né? Sei lá, eu tenho uma trilha, eu tenho que chegar no topo daquela montanha, mas no meio do caminho eu vou descobrir que tem um buraco ali, eu tenho que fazer um desvio. Então, quando a gente pensa em canais aqui, primeiro a gente pensa numa divisão de projeto. Então, no onboarding, eu preciso entender que nessa posição de agência, e eu acho que se eu fosse diretora de marketing dentro de uma empresa, eu tomaria a mesma decisão. Eu preciso gerar resultado de curto prazo. Eu preciso pensar em curto, médio e longo prazo. Então, quais são as ações de curto prazo que eu já vou colocar, que eu já vou ativar, e o que de longo prazo eu vou começar a construir? Como eu falei lá no começo, o inbound é uma estratégia de longo prazo, que precisa de consistência. Mas também não dá para você começar, na minha visão, uma operação outbound, depois que aquilo rodou e deu certo, você começa o inbound. Você precisa começar junto, paralelo, as ações vão rodar concomitante mesmo, porque uma vai chegar mais rápido no resultado, vai te dar um resultado, e aí você tem ali os leads para preencher dentro do seu pipeline, você tem uma meta no time comercial, você consegue gerar resultados para o seu cliente num primeiro momento, e isso faz com que você também ganhe credibilidade para o projeto que você está fazendo em paralelo. Então, quando a gente pensa em canais, eu não acho que seja um único, e também não acho que são todos. Você precisa, como o Edu falou, pensar na persona, pensar no foco, pensar no objetivo e pensar no orçamento. Em especial, eu tenho que budget, porque às vezes eu quero estar em todo lugar, mas eu vou estar em todo lugar mal, eu vou ter uma postagem, sei lá, por semana, não vai funcionar, não é consistente, a gente não vai gerar um bom resultado. É melhor você estar bem em um único canal do que você estar mais ou menos, estar bem capenga em 3. Então, acho que tem uma série de variáveis que precisam ser consideradas quando a gente fala de canais. E orçamento é uma delas, objetivo é uma delas, o nicho, o mercado, por exemplo, se for B2B, eu tenho uma possibilidade muito grande de prospecção. Agora, B2C depende do que eu faço, depende do mercado. Se eu vendo um bem de consumo, é muito mais difícil prospectar, então eu tenho que pensar em outras fontes de indicação, por exemplo, outros canais. Então, as variações são enormes a depender do projeto que você executa. Agora, o que eu tenho muito claro, e aí eu vejo nomes importantes do mercado, como André Siqueira, por exemplo, reforçando, é que por mais que você mapeie e planeje, você tem que acompanhar, otimizar, porque o terreno vai te surpreender. E aí você vai ter que mudar de caminho. Você vai falar, esse negócio não está funcionando, eu achei que e-book fosse ser maravilhoso, ou eu achei que o webinar era o que... Eu ouvi lá no webinar do pessoal falando que o webinar era o melhor, e para mim não funciona. Então, eu acho que você tem que acompanhar também o seu dia a dia, saber acompanhar indicadores de performance, e em especial de conversão,
para se sentir seguro em tomar decisões e redefinir as suas ações de marketing. Então, eu sei que eu falei e não dei uma resposta objetiva, mas a ideia final é essa, assim, varia de acordo com o projeto, de acordo com o orçamento e, mais do que isso, muita atenção no caminho, porque no próprio caminho você vai ter variações, você vai descobrir possibilidades que talvez você não tenha vislumbrado antes. Muito bem, muito bem. Bom, eu concordo em gênero e grau aí com o que você me falou, e aí eu não vou ficar repetitivo aqui na fala, mas eu vou acrescentar algumas coisas que, na minha visão, fazem total sentido, principalmente no modo como a gente enxerga, né, estratégia de um modo geral. Quando a gente fala de aquisição, né, e aí dentro dos canais disponíveis, a gente procura tentar ser muito bom, pelo menos em um canal. Né? Acho que tentar ser muito bom, pelo menos em algum canal, ajuda você a ter também... Eu diria o seguinte, você tem que ter um foco, mas um foco com um pouco difuso. Né? Você tem que estar enxergando também as coisas que estão acontecendo paralelamente. Mas aí, acho que mais do que isso, para a gente poder dar uma resposta um pouquinho mais conclusiva, eu sempre bato muito na tecla no apetite que essa empresa está, ou no estágio que essa empresa está, para investimento. Esse é o primeiro ponto como que a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala de pensar em qual canal vai funcionar, qual canal não vai funcionar, o primeiro passo que eu preciso entender é que estratégias de curto prazo, como a Sami falou, estratégias de longo prazo, elas tendem sempre a funcionar. Esse é um ponto, assim, quando se faz bem feito, vai funcionar. O ponto que eu tenho que entender é o custo que ela vai me trazer. Um canal pouco explorado ainda pela minha empresa, naturalmente eu vou ter um custo maior para aprendizado e assim por diante. Tem canais que são explorados muito mais para gerar awareness, por exemplo. Então, o que eu acho que as empresas pecam muito, e quando a gente fala de resultado, é que elas excluem, quando falam canais, tem canais que estão muito mais focados em performance. Vamos supor que você pensa assim, em canais como, por exemplo, influenciadores, empresas que vão usar influenciadores. É um canal que diretamente não é um canal dito como um canal para performance, né, ali, geração de lead direta, etc. Mas é um canal que trabalha muita influência. Então, qual que é o balanço ideal para olhar canais que eu vou trabalhar mais influência, canais que eu vou trabalhar mais performance direta, geração de lead, vendas, depende do business. Eu acho que a gente tem que ter um balanço muito importante. A minha visão como profissional de marketing é que, e aí acho que é um pouco suspeito para falar, que eu falo muito de customer experience e construção de marca, principalmente gerando valor, eu acredito que eu nunca posso ter uma estratégia sem trazer canais que vão me ajudar a construir marca. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente não facilita a vida da performance, de modo geral. É muito mais fácil você ir para canais onde você vai meramente falar de performance, né, formulário de geração de leads, empresas que precisam vender, né, com self-checkout ali, enfim, online, e-commerce, etc. A conversão fica muito mais facilitada quando você tem construção de marca. Então, eu colocaria num portfólio de por onde começar, escolhas do tipo... Quais são os canais que eu vou fortalecer marca e quais são os canais que eu vou fortalecer performance. E aí vai depender do meu apetite para investimento e assim por diante. E aí eu diria o seguinte também, a criatividade de cada um também pode ser transformada em um canal. Né? Vou dar um exemplo, né, do que é um canal. A Sami falou sobre o webinar, né, que é um exemplo, um empacotamento aí, por exemplo, sei lá, de palestras online, por exemplo. É uma forma de aquisição também. Você dá palestra também, é uma forma de aquisição. Às vezes você não tem grandes investimentos para fazer inicialmente, mas você pode usar a sua criatividade, né, usando meios que a gente fala de digital, mas a gente tem que pensar muito mais em phygital, né, no modelo de on-life, né, para poder tentar trazer novos canais de aquisição. Então, assim, eu colocaria que quanto mais eu invisto em construção de marca, pensando no longo prazo, mais eu tenho retorno no longo prazo na diminuição de custo de aquisição. Quanto mais eu invisto em canais com pouca construção de marca, no curto prazo, maior é o meu custo de aquisição. Então, o que eu tenho que colocar na balança eu estou disposto a pagar quanto? Aí o caro ou barato vai depender de cada um, né? Falava-se há 10 anos atrás, nem acho que tem isso, talvez 5, 6 anos atrás, facilmente gerar leads a 5 centavos, né? É possível gerar leads de 5 centavos hoje? É possível gerar leads de 5 centavos, mas assim, é o lead que você quer, é o lead que você não quer? Então, acho que barato ou caro é relativo, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Para o nosso modelo de negócio, gastar R$1.000, R$2.000 com uma oportunidade não é um problema, né? Para um contrato de 500 mil a 1 milhão, por exemplo, não é um problema. Gastar R$5.000 não é um problema numa oportunidade. Então, assim, é tudo muito relativo. Então,
construção de marca, acho que a fala que eu daria aí para escolher os canais, eu começaria com poucos canais, mas eu não abriria a mão de um canal para fortalecimento de marca. Por que eu estou falando isso? Tá? Principalmente porque eu acompanho a RD há muito tempo, e o nosso discurso de comunidade sempre era um discurso performance, geração de leads, etc. E toda a comunidade aprendeu que não se faz performance sem construção de marca, né? Então, acho que esse é um ponto que eu colocaria. Legal. E acho que tem vários pontos importantes ali que o foco no canal que mais gera retorno ali, que você tinha colocado, e é justamente para conseguir abastecer o curto prazo, né? Porque se o curto prazo ali não funciona, os famosos low hanging fruits, então as frutas estão mais perto ali, o teste, o experimento, testar canais, até mesmo a construção de marca, ou as estratégias de longo prazo, né? Então, a construção de marca é uma estratégia de longo prazo. Também vai começar a ter brigas em relação ao que a gente vai priorizar, já que o curto prazo não está funcionando. Então, você conseguir ter esse mix e ter um mix bom em relação a curto prazo, longo prazo, e priorizar as duas coisas, é importante tanto pro longo prazo, mas também acho que saber qual KPI medir, né? Eu acho que uma coisa que a gente vê muitas vezes, você até citou sobre influenciador. Às vezes a gente quer medir quantas oportunidades o influenciador gerou, e talvez não seja essa a melhor estratégia, dependendo enfim, lógico, depende do mercado, do tipo de influência, qual a estratégia em cima dele, mas ter o KPI certo para medir é super importante. Até você falando, eu me lembrei eu li um relatório essa semana da Adobe, gigante no mercado americano ali, que eles falando que o custo de marketing deles aumentaram em 40%, enquanto o tráfego aumentou em 12% somente. Então, não foi uma coisa muito linear. E eles citam justamente em explorar novos canais, testar canais não convencionais, testar canais que hoje não é um play, tem lógico, tem as boas práticas, mas não é como a Samira tinha colocado, não é um copy and paste, né? Você não vai copiar de uma empresa, porque a RD faz certo tipo de ação, vai funcionar comigo, e vice-versa. Então, é muito saber quais são as boas práticas do mercado, o que o mercado está fazendo bem, e testar, entender qual que é a diferença do seu modelo de negócio, do seu mercado, e daí como que você pode adaptar isso para implementar e dar certo, né? E ter justamente esse mix que vocês tinham citado, né, pessoal? E falando um pouco, acho que a gente falou um pouco do lado bom, né? Do tipo, o que funciona, o que priorizar. Tem algum canal, vamos falar mal de um canal aqui. Tem algum canal que vocês falam, gente, isso daqui todo mundo fala, tem livro, li em um monte de lugar, mas nunca vi funcionar, ou pelo menos no mercado brasileiro não vi isso daqui funcionar? Eu acho que quando a gente fala de funcionar ou gerar resultado, tem muito a ver com o final da fala do Edu aqui na resposta anterior, né? Eu estou fazendo o que nesse canal? Eu estou querendo, de fato, gerar venda, porque às vezes eu tenho um canal que é excelente para aumentar a minha autoridade, a visibilidade da minha marca, construir a minha marca no mercado, mas de fato não gera venda. A gente tem uma outra brincadeira aqui, que a gente desenhou um time de futebol. E o goleiro, a gente chamou ele de branding. E ele é um grande ele é o cara que defende a empresa. Dificilmente um goleiro vai fazer gol. Às vezes acontece, né? Mas dificilmente por uma campanha institucional de exposição de marca, de construção, participação, num evento onde você vai só palestrar, sem vender produto, onde você vai só expor um pouco sua marca, aquilo vai gerar imediatamente um gol, uma venda. Mas esse cara, ele toca a bola para frente, né? Ele vai tocar a bola pro seu conteúdo, ele vai tocar a bola pro inbound, porque depois alguém vai, enfim, cadastrar ali numa landing page, entrar no seu fluxo de nutrição. E os canais de performance, eles são os canais conhecidos por fazer gol. Então, quando a gente tem, às vezes a gente brinca muito aqui, porque já aconteceu muitas vezes com a gente, de um cliente falar assim, por exemplo, não foi um só não, tá? Alguns clientes falarem assim, a palavra que mais compram é da minha empresa, e vamos supor que a empresa chama Layer Up, tá? Aí eu falo, mas será que um dia a pessoa acordou e falou, nossa, vou digitar Layer Up no Google?
Por que será que a pessoa digitou o nome da sua marca, que é tão difícil, no Google? Eu acordo e vou digitar Dive. Resolvi. RD Station. Veio na minha cabeça essa palavra. Não é assim que as coisas acontecem. A palavra que mais converte, muitas vezes, quando você vai olhar lá no canal Multifunis, você analisa no Analytics mesmo, no Google Analytics, nas fontes de entrada do seu site, muitas vezes é o nome da sua marca. Mas esse é o último clique. Antes disso, você construiu essa marca, você posicionou ela em outros canais. Então, eu acho muito difícil dizer qual canal que não funciona, porque talvez não funcione para fazer o gol, mas ele pode ser importantíssimo no jogo. Então, eu preciso defender aquele espaço, por exemplo, assessoria de imprensa. A gente não trabalha com isso diretamente, nem por isso eu acho que é uma atividade de marketing que deva ser desconsiderada, especialmente, como o Edu falou, dependendo do seu apetite para investimento, dependendo do seu orçamento. Se você tiver um bom orçamento, acho que você deve sim investir em PR. E funciona super, PR. A gente trabalha com PR, a gente tem assessoria e é um ótimo canal para a gente para geração de influência. Exatamente. Então, as próprias campanhas ou um canal que a gente possa, dependendo do canal, um canal muito novo, sei lá, o TikTok. Dependendo da empresa, da marca, sei lá, eu trabalho com uma empresa de intercâmbio para adolescente. Faz muito sentido com um tipo de conteúdo próprio para esse canal. Não adianta chegar naquele canal que já tem uma linguagem estabelecida, que já tem um público acostumado com o formato que está ali e querer ser quadradão e chegar com o meu formato. Aí não vai funcionar. Então, não funciona o canal ou a forma de comunicação dentro desse canal que você tentou impor. Eu acho que todos os canais que estão à nossa disposição podem ser testados. Para alguns públicos, eles vão ser bons ou não, mas a gente tem que ter essa visão. O que é resultado naquele canal? Resultado em rede social é diferente de resultado em Google Ads. São coisas completamente diferentes. Eu vou nessa linha, assim, eu não consigo, nesse momento, elencar um canal polêmico, digamos assim, né? Eu acho que o que a gente pode dizer é muito mais relacionado às péssimas práticas, né? De repente, compra de lista, né? Na expectativa de fazer um disparo ali em massa, enfim. Eu acho que a gente eu estava lendo algumas questões esses dias, né, do quanto o marketing safo, né, ou aquele marketing de enganação, né, e tal, quanto o consumidor deixou de ser bobo, né? Então acho que a gente tem que cada vez mais voltar às origens e falar, cara, a ética é um ponto importante em todos os canais que você for utilizar. E o consumidor deixou de ser aquele consumidor sem informação, bobo, etc. Então, acho que, assim, falar de canais, ridicularizar algum canal aqui, eu, pelo menos de cabeça, não consigo te dizer. Mas eu diria que, na linha de não ridicularizar, mas de experimentar, acho que foi bom a Sammy ter falado do TikTok, por exemplo, uma linha de raciocínio importante sobre o TikTok é o quanto a gente... eu recebi ontem no direct do meu Insta, né, uma moça perguntando assim, poxa, mas mais uma rede social, eu tenho que estar nela e tal. Eu falei assim, não é que você tem que estar na rede social, né, eu acho que você tem que pensar o seguinte, você tem que observar onde estão as pessoas, né, e como onde elas como elas estão se comportando. Se elas estão numa outra rede social, a escolha sua de ir para lá é totalmente sua. O ponto esteja onde as pessoas estão. Acho que essa é a jogada, assim, independente da plataforma, porque não é mais uma, talvez seja mais uma, mas já existiam centenas, não só de redes sociais, mas de canais. Então acho que a questão é mais um canal, entendeu? Então acho que a questão é entender onde as pessoas estão, ou para onde elas estão migrando. Então acho que se tivesse que dar uma dica aí seria, seja curioso, sim, de fato, explore ali, reserve uma parte da sua verba para experimentação. Eu não sei como que a NRD faz, ou que o pessoal da Europe faz, mas assim, a gente sempre tenta pegar um proporcional aí do investimento ali, 10%, 15%, para a experimentação, né, do volume que você vai ter de investimento. Então, vai depender do apetite, do quanto você tem que arriscar, até porque, né, foi falado agora há pouco, uma hora o canal vai saturar, um determinado canal vai saturar. Então, a gente precisa estar preparado com alguns experimentos para não ficar aquela correria louca de, putz, e agora, o que eu faço?
Exato. Complementando o Edu rapidamente, ele falou de aonde o seu público tá, né? Vai lá naquele canal onde o seu público tá. E aí eu acrescento assim, vai com a roupa que ele tá vestido. Melhor ainda. Não adianta você... Imagina você chegou numa festa, sei lá, um casamento de calça jeans e camiseta. Pode ser legal, de repente, se o pessoal for informal. Mas se tiver todo mundo formal, com traje social, você pode ficar meio deslocado, né? O contrário também é verdadeiro. Nas redes sociais, eu acho que tem esse ponto, assim, nos canais que as empresas utilizam, às vezes eu vejo isso. Olha só, o canal tem esse tipo de comunicação, tem essa dinâmica, aí as empresas vão lá tentando impor uma coisa completamente diferente. Não vai funcionar. Então, vai vestido direitinho para encontrar o seu público naquele canal. É super importante. Dress code importante. Super importante você entender qual é... Porque, assim, o canal, no fim do dia, é quando você consegue conectar o seu produto ou serviço com a dor de mercado para gerar atração da empresa, né? E você tem que entender o objetivo do canal, senão vai igual a Samira falou, você não tem o dress code ali, você vai ser o quadradão dentro do canal. E até uma coisa que é engraçada, que a gente até fala aqui na RD, a gente testou um monte de coisa no passado. A gente tentou entender melhor, por exemplo, o YouTube para B2B. Hoje a gente é um dos maiores canais no YouTube falando sobre marketing. Enfim, estamos entendendo ainda e sempre testando, iterando, tentando entender em relação a isso. Indicação, programática, afiliados, WhatsApp, Telegram. E o que a gente... Real-time marketing, que vocês viram no RD Summit, que a gente estava ao vivo por várias horas com indicação, com programa de indicação, só que não indicação de cliente, indicar o material. E isso é sempre testando para entender qual que é a dinâmica, né? Onde as pessoas estão. E o que a gente fala, muitos desses funcionaram, outros não funcionaram. E o que até a gente fala é que não é que ele não funciona, mas ele não funciona da forma que a gente fez, né? Então, talvez o errado foi a gente enfim, a gente testou, errou. E daí é muito aquela parte de aprender e tentar entender como que alavanca isso, ou se realmente, talvez pro contexto que a gente está querendo entender, a gente está querendo ali, isso não vale a pena por agora, vamos testar depois. Mas é super importante esse ponto, né? E quando a gente tava, acho que a Samira tinha colocado no começo do nosso papo, que muita gente tem aquela resistência para migrar para o inbound, por ser uma estratégia de longo prazo. Além de, acho que você tinha comentado sobre outbound, quais técnicas as empresas podem adotar para gerar leads e movimentar as vendas enquanto o inbound está sendo estruturado, né? Então a gente está lá fazendo todo o planejamento de longo prazo de consolidação de marca, como o Edu falou, fazendo a estratégia de inbound, mas quais são que vocês veem de dicas práticas para o pessoal aqui pegar e entender, vou por curto prazo, vou ali, outbound é uma, quais outras vocês sugerem, pessoal? Vai entrar muito na linha de entender qual é o modelo de negócio, tá? Porque, por exemplo, mídia paga pode ser um curto prazo muito forte, por exemplo, para empresas que têm um ticket menor ou que precisam gerar lead de forma mais, por exemplo, sei lá, às vezes o ticket é maior, por exemplo, por corporadora e imobiliárias, por exemplo, que são tickets maiores, mas você consegue ter no curto prazo ali geração de lead através de tráfego pago. Eu não consigo elencar aqui para você, por exemplo, uma tabela pronta, porque, por exemplo, eu posso usar mídia paga para longo prazo também. Então, assim, ajuda aí, Sami. O que mais que a gente pode pensar de curto? Porque, assim, eu não consigo classificar as coisas, porque todos os canais, de alguma forma, eles vão ter um papel que pode ser de curto ou de longo. Eu teria que vamos simular um business aí, sei lá, B2B ou B2C, aí a gente pode falar, talvez, em técnicas para curto e longo. Boa, Edu. Eu acho que, como a gente tem uma boa aderência, a gente trabalha com algumas empresas B2C, mas a gente tem uma boa aderência com B2B, tem uma coisa que eu percebo muito. Às vezes, antes da gente falar da prospecção, a gente está falando assim, quais são os canais, né? Olha para a sua base. Às vezes você tem ali... tem muitas empresas que, por exemplo, não tem uma venda recorrente. Vamos supor, eu faço um pedido e aí eu compro uma carga de... A gente tem uma empresa
de forma mais prática, assim, no exemplo. A gente tem uma empresa que chama Metagal, é uma indústria. Eles fabricam retrovisores para grandes montadoras. Então, eles, de tempos em tempos, eles precisam reativar a base deles, eles precisam entrar em contato. Não tem um volume muito maior de montadoras. Não adianta eu criar um anúncio ou fazer uma prospecção, a não ser que eu não tenha todos os contatos do mercado na minha mão, que não é o caso. Então, o que eu tenho que fazer? Como eu melhoro minha apresentação, minha proposta, como eu consigo fazer um relacionamento mais próximo com essa minha base, que tipo de abordagens eu posso construir dentro da empresa ou para o meu cliente para que ele faça uma comunicação melhor. É exatamente o que o Edu estava falando. Se a gente trouxer um exemplo, começar a contextualizar, então eu estou falando de um B2B extremamente complexo, enterprise, que são poucas empresas, e aí ele vai ter, no curto prazo, eu posso fazer um monte de coisa a longo prazo para consolidar mais a marca, mas no curto prazo talvez eu tenha só que olhar para dentro, para as peças que eu já tenho ali e trabalhar melhor elas. Agora, um exemplo B2C, Edu, vou passar a bola para você para a gente ir fazendo essa troca aqui. Justamente o B2C, que a gente tem pouco aqui, mas vamos lá. Mas assim, só complementando, acho que tem uma fala legal que é o seguinte, eu estava conversando com o Rafael Reis, e aí numa live que a gente fez, e aí ele falou do método PPT que ele usa, né? Não sei se pode falar palavrão na live, mas aqui pode falar, com certeza. Que é basicamente assim, às vezes a gente, na linha do que a Sam falou, né, de olhar para dentro de casa, né, ou seja, como está a minha base, os que estão lá, o método PPT o que é? Pega a porra do telefone, né? Que é basicamente você, de uma forma mais curta, entender que, gente, quem está aqui para comprar? Pergunta para as pessoas. Você está na fase de comprar? Não está na fase de comprar? Às vezes a gente quer achar um método mirabolante de aquisição. Eu acho que para o delírio de quem, né, quer trabalhar a geração de leads ali e tal, montar as campanhas, etc. Cara, mas muitas vezes a solução ela tá no básico do básico do básico do básico, né? Talvez não é o que as pessoas queiram ouvir, mas aí eu vou deixar uma provocação aqui. E você que está assistindo agora e está achando que isso é bullshit, faça um questionamento para si próprio se você fez isso. O quanto você está fazendo isso com consistência. Então, para mim, o que mais importa é a consistência. Se eu vou fazer ligação, se o meu método de aquisição é pegar o telefone e ligar, a pergunta que eu faço é metrifique isso. Quantas ligações estou fazendo por dia, qual é a minha taxa de aceitação e assim por diante, pronto. A coisa está funcionando, eu tenho uma máquina de aquisição, entende? Então, acho que às vezes a gente quer criar automação, criar aquilo. Gente, é importante tudo isso, óbvio que é. Mas se você está querendo começar pelo básico, esse é um exemplo de começar pelo básico, tá? Eu diria isso. Fazer bem o dever de casa, né? É importantíssimo. Às vezes, eu vou pular aqui um pouquinho, às vezes é um site. Só isso. Qual que é o seu canal de aquisição? O seu site está horrível. Ele não tem indexação, a pessoa não consegue entrar e ver o seu serviço, ou ela entra a ver o seu serviço e não consegue entender o que você faz. Começa por aí. Primeiro passo, arruma o seu site. Às vezes não tem nenhum CTA, né? Sim, é isso. Às vezes é exatamente o que o Edu falou. Pode parecer bobagem, mas pode ser o clichê, o básico, mas é importante ter boas estruturas para você começar a construir uma estratégia realmente robusta de marketing e vendas. Então não adianta você construir isso em um terreno que está meio arenoso, que não vai sustentar. Para B2C, a gente fala bastante, o Edu falou aqui de tráfego pago, mas entenda que tráfego pago é captação de demanda. Quem já está prontinho para comprar, o cara já sabe que ele precisa de um iPhone, então ele vai lá digitar iPhone, vê o seu anúncio e compra. Sei lá, alguma coisa do tipo. Mas e para quem você faz? Como que você coloca isso para uma pessoa? Como você gera essa demanda? Como você faz com que a pessoa tenha esse interesse antes dela ter? E você se torne o principal fornecedor ou a pessoa que vai gerar mais autoridade para ela, a empresa que vai gerar mais autoridade. Então é legal, você vai ter um canal de curto prazo, mas ele não vai te dar resultado para sempre. Essas maçãzinhas vão secar, né? Essas primeiras aqui vão acabar, ou então você vai viver só de rezar para alguém ter gerado essa demanda para você poder captar, e aí o seu negócio fica muito frágil, você não consegue escalar, ter previsibilidade, etc. Então, uma boa lição de casa, né, Edu? E o entendimento de gerar e captar demanda. Tentar escolher canais onde você
beleza, vou gerar aqui o resultado de curto prazo, vou captar essa demanda, mas eu preciso começar também a construir aqui um negócio que seja mais eficiente a longo prazo. É que ninguém quer ouvir isso, né? Esse é o ponto, assim. Eu entendo que as perguntas sempre vão... Vamos pensar o seguinte, a primeira vez que alguém jogou na roda a pergunta, como é que eu faço para ter resultado rápido num curto prazo? Se essa mesma pessoa, né, que perguntou há um século, 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, tivesse feito alguma ação lá atrás, né, para longo prazo, hoje ela não estaria fazendo essa pergunta. O problema é que a gente está o tempo todo fazendo essa pergunta e não se esforça o mínimo que necessário para fazer alguma coisa de longo prazo. Só que a gente sabe que assim, a história não é tão bonita assim, né? A gente sabe que tem resultado tem que ter resultado, etc, etc, etc. Mas eu iria na linha do seguinte, já que a gente quer ter resultado no curto prazo, vamos experimentar o que está funcionando já, né? Vamos fazer bets que estão funcionando. Então vamos pegar, por exemplo, captação de demanda existente, né? Vamos usar um AdWords, um Google Ads para captar ali através de palavra-chave, ok, bacana, maravilha, etc. Mas, porém, contudo, todavia, repito, é assim embaixo que a Sam falou, precisa estar construindo uma estratégia de longo. Então, assim, qual a sua estratégia de curto prazo? Você perguntar assim, né? Você acabou de perguntar, né? Qual que é a dica para curto prazo? A dica para curto prazo pega o papel e a caneta e vai planejar a sua aquisição de longo prazo. Essa seria a dica de curto prazo. É que nem o cara querer ficar malhado e não tiver um projeto de ir para academia, ir no nutricionista, comer direito, ele só quer o corpão malhado. É o que mais as pessoas querem, né? Emagrecer em 30 dias, ficar milionário na bolsa, ganhar 1 milhão, promessas da Betina ali em 10 dias. E isso é um problema muito sério, porque olha só, você falou um exemplo do emagrecimento, né? É muito básico a gente perceber o quanto a gente cai em cilada e quantas empresas caem em cilada. Quando o cara chega com muita força, com muita vontade para uma resolução de curto prazo, a tendência de você que está ouvindo a gente comprar uma solução de curto prazo é muito alta. E a tendência de dar errado também é muito alta. Não estamos jogando praga, mas é uma real... A probabilidade é muito grande. Mas por quê? Porque vai ter sempre alguém sabendo que está doendo muito isso. Então, o copy que ele vai usar com você não, vamos gerar resultado em X tempo, num tempo curto, etc. Assim, fica com o pé atrás, assim, acho que esse é o ponto. Porque quando a gente fala de curto prazo, ninguém quer ouvir isso, as coisas de curto prazo só funcionam porque teve uma base de longo prazo, entende? Que é invisível aos olhos. E é isso que é muito doido, assim. Então a gente tem que parar para... Vamos fazer o seguinte, fala da RD. Na RD, tudo que funciona no suposto curto tem uma esteira chamada RD, que foi construção de marca, entende? Por isso que funciona no curto. Que levou tantos anos para poder fazer, entende? Até o Eric já brincou em uma palestra dele no Summit que se não tiver mais área de marketing, e muito falando disso, né? Se não tiver mais área de marketing hoje na RD, a gente tem um tráfego super relevante que vai continuar. Então, mesmo se todo mundo sair agora e ir pra praia, aproveitar o sol de Floripa aqui e ir pra praia, não vai continuar, porque tem uma construção de marca, toda a construção do orgânico ali, continua. As pessoas que a Samira colocou, a pessoa não vai procurar a palavra RD Station no Google do nada, né? Porque não é uma palavra nem um pouco usual. Então, tem essa construção de longo prazo que vem desde 2012 até agora, né? Exatamente. Pode falar, Samira, desculpa. Não, eu queria complementar o que o Edu falou, que eu concordo muito. Eu brinco, às vezes eu falo que é até um perigo essa solução de curto prazo, essa venda de curto prazo, mas a minha percepção é que, às vezes, a gente, como consumidora, tá? Não como fornecedora, como dona de agência, nada disso, como consumidora, às vezes a gente tende a se enganar. A gente sabe que aquilo é meio esquisito, então a gente fala, nossa, seria tão maravilhoso se eu conseguisse essa solução aí que esse moço está me vendo, eu vou apostar. E aí o problema disso no nosso mercado, no mercado de agências e no mercado de marketing digital, é que as estratégias elas ficam mal faladas. Eu já ouvi muita gente falar, não, inbound não funciona. Esse negócio de e-mail para e-mail não tem nada a ver comigo. Sempre tem um e-mail morreu, o SEO morreu, o mídia mas aí morre todo ano morre alguma coisa. Todo ano morre. E aí o cara não funciona porque ele ouviu, acreditou, quis acreditar
Porque, no fundo, acho que tem o balelômetro aqui te falando, isso aí não cai nessa não, pelo amor de Deus. Mas ele quis acreditar e a gente tem que ficar aqui, ó, nessa conversa, reconstruindo isso, ajudando esse mercado a se reconstruir. Eu adoro um podcast do Like a Boss, que é com o Érico, que ele fala longo prazo, esquece qualquer milagre que você vai ouvir falar por aí, entenda que marketing digital que a gente está fazendo na RD é um projeto de longo prazo. Eu acho que talvez essa mensagem seja bem importante para falar já que a gente está falando de estratégias avançadas, vamos falar de coisa avançada. A longo prazo é importantíssimo, um planejamento bem estruturado com esse foco. Não, e complementando tudo que vocês falaram ali, acho que muitas vezes as pessoas não olham nem falando um pouco de dentro de casa, ligar para cliente. A gente tem uma fonte riquíssima, que é onde o vendedor registra toda a negociação, né? E muitas vezes você não volta essa informação, por exemplo, para o seu sistema de marketing, seja a ferramenta que você usar, você não tem essa volta de informação e justamente entender, tá, dessa base aqui, quem tem fit, quem compra, o meu pitch está afiado, será que é um erro? Enfim, daí tem todo um processo para analisar se o pitch que tem que ser ajustado para determinado público, se não tem. Mas voltar essa informação, saber quais são os principais motivos de loss, por que não está sendo vendido. E daí, isso às vezes, por pequenas mudanças, são alavancas que mexem assim no seu negócio, né? Então, se a pessoa não... Enfim, está tendo muito motivo de loss por não tem um orçamento. Mas não quer dizer que a empresa não tem... No caso de B2B, não quer dizer que não tem orçamento de fato. Talvez ela não tenha orçamento pelo valor que você está tentando gerar. Então, como que você muda a sua proposta de valor ali, como que você azeita seu pitch, e daí isso alavanca, e daí, por exemplo, seu motivo de loss diminui e você consegue gerar mais receita, né? Às vezes, por pequenas mudanças, consegue gerar alavancas que tá dentro de casa, é só você tirar... É uma prática, por exemplo, que eu tenho aqui na RD, toda sexta, no fim do dia ali, já tô descansado, com a cerveja aberta, mas eu pego para ouvir 1 hora de call. Eu entro no sistema, ouço o call de vendedor, para justamente entender quais são as alavancas ali, onde que a gente pode ter oportunidade de crescimento, né? Eu acrescentaria uma coisa que a gente usa muito aqui, que é para quem está assistindo a gente, eu gosto muito de fazer assim, você que está assistindo a gente agora, é a famosa síndrome do diferentão, né? O que é o diferentão? É aquele cara que você fala assim, não, mas o meu negócio é diferente, não funciona nesse tipo de canal, o negócio não funciona nesse tipo de situação. Você que está achando que o teu negócio não funciona em determinada coisa ou outra, primeiro, vai testar. Segundo, dê tempo para esse teste. Terceiro, aprenda com esse teste, né? E chega com as conclusões corretas para dizer se funcionou ou não funcionou. Então, acho que essa frase já mostra por que não dá para fazer as coisas de curto prazo. Porque em curto prazo, no mínimo, você já vai ter que ter testado alguma coisa. Se você for fazer um copy and paste, como a Sami até falou, que né, não é para fazer, para poder rodar alguma coisa de curto prazo, você vai rodar uma coisa que não é tua. Você fala, mas eu fiz isso aqui no passado, aqui dentro. No passado, já mudou o tempo também. Então, você percebe que tudo culmina para não fazer uma coisa de curto prazo? Porque, assim, eu não consigo imaginar, dentro de uma estratégia, quando falo de curto prazo, puramente, nenhuma delas funcionando. Porque, às vezes, quando você fala de curto prazo, né, você está olhando uma ação específica no curto prazo. Mas o fato é que ela já é um desdobramento de algo que foi construído anteriormente, entende? Aí é que está a grande chave da coisa. Então, se quem veio assistir aqui estava esperando os hacks, desculpa, não vou trazer hack hoje, não. Pessoal, acho que a gente falou de vários erros e falhas que a gente vê no mercado ali, mas quais são os mais comuns ali que vocês veem? Acho que tem algum outro que, além de... Acho que um que a gente falou é ser curto prazista. Tem mais algum outro que vocês veem ali como... esse é o top 3 ali que a gente sempre vê. Posso começar aqui, Edu? Claro, começa aí, Sam. Eu já vi muito não planejar, acho que é um grande erro, não é só o erro do canal, mas você vai começar num canal sem planejar, então, sem saber com que roupa você vai para ele.
quais são os pilares de comunicação que você vai utilizar ali, quais são os conteúdos, os formatos, a frequência, fazer um benchmark, entender como que funciona esse mercado, se faz sentido você estar lá ou não, sua persona, etc. Então, o Go Horse, né, o só começar. Eu acho legal, no curto prazo, a gente criticou aqui o curto prazo, mas eu acho legal no curto prazo você organizar a sua casa. Principalmente se é B2B, vai atrás de melhorar sua proposta comercial, o discurso do seu vendedor, o seu processo de prospecção, que isso já vai te dar um resultado melhor do que o que você tem hoje. E, em paralelo, você vai construindo isso, mas faz um planejamento, não planejar é um erro. E eu acho que o segundo erro, depois de não planejar, ainda que você tenha planejado e está fazendo bonitinho, você não analisa, você não acompanha, você não tem métricas para entender, sei lá, se o engajamento da peça A é melhor que o da peça B, e qual que é o pilar de comunicação da peça A e da peça B, então no próximo mês, qual que vai ser a sua frequência maior qual é o pilar que você vai ter maior frequência de conteúdo, por exemplo, coisas desse tipo. Então, você conseguir entender quais são os KPIs e, eventualmente, dentro da sua equipe, quais são também os indicadores de performance operacional, como o Edu falou, quantas ligações eu faço, quanto disso, qual que é a minha performance de entrega, quantos materiais eu consegui colocar no ar. Se você não tiver embasado em dados, vai ser muito difícil você ter toda essa análise que a gente está falando aqui. Vai testar, vai ver se vai dar certo, vai aprender com seus erros ou com o que deu certo. Você só vai conseguir fazer essa construção com análise. Então, acho que 2 erros, apontando aqui, passando a bola para o Edu: planejamento e falta de acompanhamento de dados. Muito bem. Eu vou até complementar aí. Já falamos 2 erros, vou ver se eu falo mais alguns aí também. Eu elencar assim, achar que a gente conhece bem o cliente, né? Acho que esse é um ponto que acontece com muita frequência. Não, conheço meu cliente, eu sei como é que ele é, né? Aí acaba fazendo um levantamento rápido, né? Entra a parte de planejamento, e aí acha que sabe o que a gente chama de persona, aí faz persona, mas é que assim, é uma sutil diferença, né? Uma coisa é você criar persona, outra coisa é você documentar uma persona. Criar persona, na verdade, não existe, né? O que a gente tem que fazer é documentar. E para documentar, você precisa conversar com as pessoas. E aí, quando você vai conversar, você vê que é bem diferente daquilo que você está olhando. Então, achar que conhece bem o cliente é um. O outro é não conhecer a opinião das pessoas, né, sobre o produto ou serviço, que ainda está relacionado a esse primeiro. Então, você, além de não conhecer quem é, você não sabe qual é a opinião, né, sobre ele. Que aí entra naquela questão da massa, que a gente chama da zona escura, né? A zona escura é quando o cliente não sabe, você não sabe, o seu cliente não fala nada sobre o seu produto, nem que é bom, nem que é ruim, né? E aí você acha que não tem reclamação, tá tudo certo, o produto tá funcionando, meu serviço tá ok. E essa zona escura, ela é péssima, na verdade, porque na verdade tem até um monte de gente ali insatisfeito com o seu produto, com a experiência do seu produto e serviço, e acaba tendo um problema nesse sentido, né? Esse é um outro ponto. Um terceiro que eu acho que é muito, muito presente, que aí ajuda pro curto, mas atrapalha pro longo, que é fazer uma venda e esquecer de se relacionar, né? Que esse é um ponto importante. É porque, às vezes, muitas vezes, a gente comete o erro de achar que a venda acaba na transação, né? Na verdade, a venda começa após a transação, que é na hora que você entrega o produto, na hora que você faz o serviço, na hora que você vai entregar a experiência e assim por diante. Então, aí você tem a oportunidade veja só como é louco, né? Já que a gente está falando de investir em curto e longo e a gente está num paradoxo de grana, né, de investimento, eu não tenho grana para fazer o awareness, ao mesmo tempo que eu não tenho grana para fazer de forma comitante, né, com investimento em performance. Então, para fazer o seguinte: já que eu estou fazendo esse investimento de entrada, traz o cara para dentro, mas pensa que a venda não acaba ali. E aí você tem a chance de se relacionar bem com ele, com o cliente que já está dentro de casa, e aquelas novas vendas vão acontecer no longo prazo e você vai montando um negócio mais perene. Então, acho que fazer uma venda e esquecer de se relacionar é um problema que acontece muito. Acho que acreditar em soluções extremamente mágicas também é um erro assim, comum demais. É que é o que a gente acabou de falar, então estamos linkando alguns aí. Os próprios investimentos em ações imediatistas, né, que a gente falou, que foi mais outro. E tem acho que mais um aqui que me ocorreu, que seria o quanto a gente subestima demais a concorrência, né? No sentido de achar que o concorrente meu, ou aquele negócio assim, né? Que ou subestima ou observa demais a concorrência. Parece um pouco polêmico o que eu vou falar aqui agora, mas às vezes vejo muitas empresas preocupadas demais com a concorrência. Mas como assim, Edu? O que você quer dizer com isso? Que a preocupação é tão grande que ele quer fazer com que o negócio dele, o cara botou
O cara agora tá investindo em Face, então vamos fazer Face também. Agora tem a ver com os canais, tá? O cara agora abriu um TikTok. Pô, mesmo, também precisa abrir um TikTok. Então você fica muito na estratégia do Me Too e esquece de olhar para quem verdadeiramente importa, que é o teu cliente, né? Que é entender quem é o teu cliente, que volta pro item 1 que nós falamos lá no ponto. Então, assim, se eu tivesse que fazer uma proporção de energias que eu gastaria muito mais tempo preocupado em entender quem é o meu cliente, preocupado em entender como calçar o calçado dele, vestir a roupinha dele, né, como a Sami falou, e muito mais do que ficar tentando entender quem é o meu concorrente no sentido de querer repeti-lo ou de querer duplicar alguma coisa que o meu concorrente está fazendo, porque eu acho que isso é muito comum no mercado, porque tem uma dor de cotovelo, né? Se o meu concorrente está fazendo, é real, cara, a gente tem que assumir que isso acontece. Então, assim, vamos parar com isso, né? Parar com isso de olhar a concorrência com um olhar de que ou ele está me inferior, não, porque eu sou maior, não sei o quê, meu concorrente não está fazendo nada, só que ele está lá planejando, entende? Você não sabe. Então, superestimar e subestimar são duas coisas que fazem muito nesse processo. Enfim, falei um bocado de coisa aí, e eu só encerraria com parar de cruzar os braços e se acomodar e achar que um canal está funcionando, está ótimo, não buscar conhecimento para explorar novos canais, e não achar que sabe tudo, buscar ajuda para poder explorar novas metodologias. E você pode falar que uma coisa não funcionou se você me mostrar os números. Então, show me the numbers, daí eu vou dizer para você que não funcionou ou que funcionou um canal. Então, não queime a largada. E você que está querendo falar de inbound, está querendo começar inbound, se você está fazendo inbound há só um ano, você não fez inbound ainda. Então, dorme com essa. Olha, Edu, se a pessoa esperava REC e não achou, mas eu acho que tem pelo menos na minha humilde opinião aqui, acho que ela tem uma coisa muito mais valiosa, que foi essa lista que a gente fez de fuja de cilada aí, né? Que foi no mínimo umas 8 que a gente listou aí. Pessoal, para encerrar, uma última pergunta. A gente estava falando, enfim, voltando às estratégias de canais. Quais canais vocês veem com potencial para, enfim, futuro aí, vamos falar de 2020, 2021. Se for, o que vocês estão apostando aí na Layer Up, na Dive? O que vocês estão enxergando aí de canais com potencial bom? Vai lá, Sami, porque eu falei demais. Eu adorei, viu, Edu? Eu tô chateada que eu não tô com um bloquinho aqui para anotar tudo, mas eu vou rever depois. Vai dar pra gente ficar revendo, né? Não, aí eu vai sim. anoto tudo. Maravilhoso, muito bom. Para a Layer, a gente participou o ano passado de alguns eventos presenciais e para a gente foi muito interessante assim, o resultado. A gente não tinha apostado com força nesse canal de aquisição, porque a gente sabe que tem muito mais a ver com exposição, com visibilidade do que com vendas. Então, no momento anterior, no momento que a gente estava, a gente tinha muito mais foco em usar os nossos recursos para de fato captar cliente, né, para ir mais para o fundo do funil, não que fosse de curto prazo, mas era a verba que era disponível. No final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, a gente explorou esse outro canal que foi off, e eu achei que foi... para nós foi muito surpreendente, assim, foi muito interessante. Tem muito mais a ver com branding, tem muito mais a ver com construção, tem muito mais a ver com posicionamento, mas eu já percebo que o nosso posicionamento e, portanto, o nosso poder de atração melhorou bastante nos últimos meses, assim. Então, isso para mim é muito valioso, é uma atenção que eu fico. Fortalecer sempre a tríade, né? Marketing, vendas e indicação. Então, o que eu estou fazendo de processo comercial, de prospecção, eu não deixo de esquecer disso, assim, eu acho que não dá para negligenciar o poder do seu comercial, porque uma hora vai chegar lá. No nosso caso, é uma empresa de serviços, uma empresa B2B, então eu preciso me preocupar bastante com isso, com a minha proposta, com como eu gero valor para o meu cliente, como eu provo valor, como eu trabalho cases, por exemplo, isso é bastante relevante para o nosso negócio. Em relação ao marketing digital, a gente tem um foco e um compromisso esse ano em estar mais presente em formatos audiovisual. Então, podcast, webinars, vídeos da própria Layer como uma fonte de atração ou de conversão de leads e de contatos. Até pela própria demanda do mercado por esse tipo de conteúdo. Então,
a gente está bem baseado nessa tríade, assim, além de já ter um programa de indicação para os nossos clientes e para alguns parceiros externos. Então, a gente trabalha também bem canais de indicação que a gente entende que é extremamente relevante. Às vezes vem um volume muito menor de leads, mas leads muito mais qualificados e prontos para comprar, assim, com menos objeções, ele já recebeu uma recomendação, ele está seguro, ele não quer olhar muito para o mercado, porque ele ouviu de alguém que ele confia muito, que a Ler faz um bom trabalho, tarará, e etc. Então, ele já vem muito mais preparado. Então, para a gente, essas 3 frentes, e aí a gente incluiu aqui o offline no nosso cardápio, que a gente vai estar também em outros eventos esse ano, com certeza. Legal. Bom, no lado da Dive, a gente... não só o Dive no sentido da gente fazer, mas daquilo que a gente está acreditando como sendo o ano de 2020. Retenção e expansão, tá? Aumento da receita derivada dos clientes existentes. Para mim, este é o ano onde que se vai discutir muito sobre isso, sobre retenção. A gente passou uma fase muito grande no mercado, de um modo geral, aquisição. Falou-se muito do funil ali para aquisição. E relacionamento, eu acho que foi uma coisa que pecou-se, né? O marketing pecou um pouquinho nesse período aí. Falou-se muito aquisição. Então, acho que esse vai ser um ano muito forte para isso. A Dive investiu, né? A Dive é resultado de uma fusão, né, de 2 agências, né, como vocês sabem, mas assim, a gente investiu muito em eventos por 5 anos consecutivos. Então, o ano passado foi o primeiro ano que a gente, por exemplo, não foi para o Summit como patrocinador, por exemplo, mas a gente patrocinou outros eventos. Em 2020, a gente vai investir muito mais nos nossos próprios eventos, vai investir muito mais em olhar para a receita de base, né, ou como é que amplia a receita de base, até porque é uma estratégia nossa, né, como a gente trabalha com contas muito enterprise, elas já entram dentro de casa com potencial de expansão para os próximos 3, 4 anos, então é uma estratégia nossa inverter a nossa régua aí. Só para ter uma ideia, o nosso faturamento do ano passado, quase 70% de novas vendas vieram da própria base, né? Então, a gente cresceu 50% em relação a 2018, né? 2009 em relação a 2018. Então, assim, por uma empresa que já atingiu um certo porte de clientes específicos, crescer 50% para a gente foi muito bom, foi super surpreendente, mas não foi surpreendente saber que nós já tínhamos um faturamento advindo de clientes da base superior a novas vendas, porque isso tem a ver com o nosso modelo de negócio e com aquilo que a gente plantou lá atrás, né? Então, uma estratégia que eu diria importante se colocar nessa fase de retenção quando fala muito de própria IBM, é o IBM para dentro de casa, né? Como é que eu expando novas vendas, né? Como é que eu faço um mapeamento das pessoas dentro das contas atuais, crio relacionamentos, crio o que a gente chama de customer marketing, né? Que é olhar para o marketing para clientes de fato. Eu ia dar muito a letra dizer, invista bastante em customer marketing, principalmente pelo fato de que é o que vai dar perenidade total para a tua empresa. Até eu falo muito nos conteúdos meus de CX, muito sobre o aumento de valuation da empresa está muito atrelado à sua capacidade de gerar valor. E gerar valor só se cria com boas experiências, e boas experiências só consegue criar quando você planeja, né, a jornada como um todo, e isso está atrelado a longo prazo. Então, de novo, a gente caiu aqui na história do longo prazo. Então, gente, isso, eu colocaria muito retenção. Retenção seria a palavra... Retenção, obviamente, com expansão, né? Seria a palavra de ordem para aumento de faturamento e crescimento da empresa. Às vezes a gente atrela muito retenção à estagnação, né, gente? E não é. Retenção é muito pelo contrário. Vamos falar da RD. O quão importante para a RD a retenção, porque se você tem lá um cara que faz a compra e ele não atinge lá o LTV dele mínimo lá, você vai ter o churn antes do tempo, você teve prejuízo. Então, vai não suprir o custo de aquisição. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado em adquirir. Às vezes, em mentoria de agência, a gente fala muito isso. Eu quero X clientes naquele ano, X clientes, mas você quer X clientes, mas o quanto você está pensando em ampliar a receita dos clientes existentes, né? Acho que é uma pergunta importante que fica de exercício para quem estiver assistindo a gente. Até o cálculo do LTV, a gente tem um post muito bom na internet que mostra métricas SaaS, né, de software como serviço, que mostra como 1% de retenção, o quanto isso impacta no LTV, impacta em receita, e o quanto 1% de aumento na aquisição não é pouca coisa, né? Mas Exato. Essa tem extrema importância
para expansão de base e crescimento do negócio. Gente, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Acho que o papo foi super legal. Muito obrigado pelo tempo. Acho que foi super enriquecedor pro público que está assistindo a gente. E deixo as palavras finais para vocês. Eu agradeço muito, foi sensacional, adorei participar, aprendi bastante aqui também. A troca foi ótima. Feliz ano novo para todo mundo. A gente está no começo de janeiro ainda, né? Então, feliz ano novo. Vamos começar a planejar estratégias de longo prazo para esse ano, para conseguir, de fato, trabalhar de forma consistente, não só para o ano, mas para os próximos anos. Apostem em múltiplos canais de forma inteligente, né? Entendendo em que momento você está do seu projeto, no onboarding dele, resolve os problemas dentro de casa, melhore seu processo comercial, trabalhe bem com consistência suas estratégias de marketing, pense na retenção e etc. Fica aqui as nossas informações e eu fico à disposição também para os próximos. Muito obrigada. Valeu, Edu, foi muito legal trocar contigo também. Muito bem. Bom, eu que agradeço aqui, né, o Sami, todo mundo da RD também, aí o conteúdo, acho que a troca é muito bem-vinda. Não vou me estender muito, então eu só vou dizer dois recados finais. O primeiro recado é faça alguma coisa, pelo amor de Deus, que você está aprendendo aqui, e, tipo, não só anote, faça alguma coisa. E o outro recado a gente está, até pedir para a Sami depois falar um pouquinho dos arrobas dela aí para encontrar a gente nas redes, porque a gente pode continuar essa conversa depois, em alguma dúvida, porque a gente produz muito conteúdo, né, Sami, em outros canais também, no meu LinkedIn, no Insta, né, bota lá Eduardo Fonseca, que você vai encontrar, né, da Dive em alguma dessas redes aí. Tem muito conteúdo que a gente publica lá diariamente, dá para a gente fazer uma troca legal, principalmente sobre sistemas e esse tapa na cara que a gente acaba trocando aí. Então fica aí o meu arroba, que é EduFonck, EduFonck, né, e vou estar aí assim em todas as redes. Então, valeu, gente, muito obrigado. E estou disponível aí, até a próxima. Bom ano para todos. O meu arroba é @Samira Cardoso, só para facilitar. Bem difícil. Fechou, gente. Valeu. Maravilha. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Fluxos de automação, prontinho. Arrasta isso pra cá e troca o lead de lugar. Já programou a comunicação? Sim, tudo certo. Ok. Organizar e enviar leads para vendas. Um segundo. Já fiz. E o resultado das análises? Te enviei todas as oportunidades convertidas. E o ROI da campanha? Tá na mão, chefe. Com o RD Station Marketing, você automatiza o funil de vendas, guia os leads até o próximo passo e ainda analisa os seus resultados. Obrigada, gente! Agora eu tô pronta para a reunião. O dia só começou. Fazer ligações com o RD Station CRM ficou ainda mais fácil. Mais agilidade no primeiro contato. Quanto mais rápido seu time entra em contato com a oportunidade, mais chances tem de converter. Um clique e... ligações gravadas, que permitem que o time melhore seu discurso de vendas e tenha maior controle comercial. Relatórios automatizados, que possibilitam uma avaliação mais precisa da performance do vendedor e da tomada de decisões. Conheça o novo telefone virtual do RD Station CRM. Quer testar essa novidade e fechar vendas em menos tempo? A gente deixou créditos de presente para você dentro do seu CRM. Acesse a ferramenta e comece a ligar.